Isaías, capítulo de número 5. Todos encontraram Isaías, capítulo de número 5. Amém? Nós vamos ler o verso 20 e o verso 21. Vamos ler a leitura, vamos fazer a leitura. Isaías 5, versículo 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente em seu próprio conceito. Vamos orar e pedir a Deus que fale conosco nesta noite mediante a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, queremos render graças ao Senhor. Como é bom, Deus, poder nos reunirmos aqui neste lugar com esse propósito de adorar o Teu nome. Pai, desperta-nos a cada dia a isso, ó Deus. Não permita, ó Deus, com que os afazeres desta vida tire de nós o melhor desta vida. De dedicarmos tempo para buscar ao Senhor com os irmãos, cultuar o Teu nome. Deus bendito, que coisa maravilhosa é poder estar em Tua presença, como foi cantado aqui, ó Deus, nesta noite. Pai, é por sabermos que o Senhor se faz presente aqui e que o Senhor concede bênção e graça no meio do Teu povo, da Tua congregação. É que nós nos achegamos ao Senhor assim, com o coração quebrantado, pedindo ao Senhor que nos instrua. Pai, temos sofrido em um mundo tão difícil, um mundo tão trevoso. Pai, que a Tua palavra venha como luz para nós, nos instruindo, ó Deus, a viver neste mundo, a não confundir as coisas do Senhor com as coisas do mundo. Nos traz luz, Senhor, pois vivemos dias difíceis. E é assim, Deus bendito, que oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você está achando alguma coisa estranha aí nessa imagem? Qual é a estranheza que você está percebendo aí nessa imagem? Está alguma coisa errada? Está o quê? Invertido. Quem era para estar dentro do aquário? O peixe. Quando você olha para o mundo, você tem essa sensação de que as coisas estão trocadas, estão invertidas, as coisas não estão no lugar que deveriam estar, uma coisa que era para ser, uma coisa é chamada de outra. Muito provavelmente, se esse gato passar muito tempo aí, alguém vai dizer que ele está aí porque ele não é gato, ele é um peixe. Porque hoje nós vivemos numa sociedade assim, em que as pessoas estão redefinindo as coisas. Então está tudo trocado, porque estão redefinindo as coisas. É essa sensação que nós temos quando olhamos para o mundo. Passa aí, está tudo trocado. Diante dos últimos acontecimentos em nosso país, a pergunta que faço a Deus em minha mente é: aonde é que nós vamos chegar com tudo isso, meu Deus? Eu não sei se você faz essa indagação para Deus. Nós temos visto tantas coisas assim, que nós ficamos muitas vezes até que confusos, diante de tanta inversão de valores à luz dos nossos olhos. Temos visto impunidades acontecendo, tem sido passada uma mensagem que vale a pena seguir pelo caminho da injustiça. Parece-nos que o bom se tornou ruim, o mal se tornou bem. Nós vivemos em uma sociedade que o certo não é mais certo, o certo é errado. O errado é que é o certo. Vivemos em um tempo onde o policial é que é o ruim, o bandido é que é o bom.
Nós vivemos num contexto onde está tudo trocado na sociedade, os valores, as famílias também está tudo invertido. O homem não é mais o líder de casa, a mulher não é mais a auxiliadora do homem, os filhos agora é quem mandam nos seus pais. Está tudo mudado, está tudo trocado, tudo foi redefinido. E nós estamos vivendo em um dilema muito grande. Inclusive, eu contei essa história aqui para os irmãos, aqui em nossa igreja, de criança que frequentou um tempo aqui a igreja, um projeto que nós tínhamos, e que a criança olhava para um homem e para uma mulher, e não sabia dizer quem era o homem e quem era a mulher. Isso não foi longe, foi aqui em nossa igreja. Uma criança olhou para um casal e não sabia quem era o homem e quem era a mulher. Porque vivemos assim. O homem não se diz ser mais homem. A mulher não é mais mulher. As crianças não têm mais sexo definido. É a ideologia do gênero. Então está tudo trocado, está tudo virado. Ninguém sabe mais ao certo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Não existem mais conceitos absolutos. Não existe mais nem branco e nem preto. O preto é você quem define. Você é quem define as coisas, as cores, os modos, tudo. Você quem define o que é certo, o que é errado. É certo para você, mas pode não ser certo para mim. É branco para mim, mas para você, se você quiser, pode ser azul. Então nós vivemos em um mundo assim, onde o peixe não é mais peixe e o gato não é mais gato. O gato pode ser peixe. Então, essa é a sensação que nós vivemos. E é isso que nós temos visto aos nossos olhos. Uma inversão de valores. E o texto que nós lemos é a prova disso. Ele disse: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, do amargo para doce, e que diz que o doce é amargo. Então perceba, nós chegamos a essa situação como um rio que desemboca em seu curso final. Nós vivemos isso e estamos presenciando tudo isso como um resultado de um rio que vem no seu percurso e desemboca no seu ponto final. Essa é uma herança deixada a nós pela serpente no Éden. Lembra? Deus disse: não coma deste fruto. Ele não é bom. Ele traz morte. Mas o que foi que a serpente disse para Eva? Quem disse? Quem disse? Quem disse que ele é ruim? Quem disse que ele traz morte? Então, desde lá do Éden, o homem foi confundido. A serpente já enganou Eva com aquilo que Deus disse. Deus disse: é ruim, não coma. E o diabo disse: não é bom, coma. O maligno inverteu aquilo que Deus disse que era. E de lá para cá, nós apenas aprimoramos essa inversão. O profeta Isaías, ele viveu em dias semelhantes aos nossos. Se não vejamos o contexto de Isaías. Todo mundo sabe que Isaías foi um grande profeta levantado por Deus. Isaías profetizou em 4 reinados. E foi um homem grandemente usado por Deus. Isaías tinha um objetivo. Isaías falou bastante acerca do Messias, mas ao mesmo tempo Isaías foi um daqueles profetas levantado por Deus para chamar o seu povo ao arrependimento. Israel já havia se perdido em sua concepção de moralidade. Israel já não estava mais vivendo de acordo com a lei de Deus. Israel já não tinha mais a lei de Deus como um parâmetro para a sua vida. E por conta disso, Israel havia se perdido. E Deus então levantou dentre vários profetas, este profeta, Isaías.
pregando ao povo, chamando o povo ao arrependimento e anunciando a esse povo que se eles não se arrependessem, Deus iria trazer do norte castigo, a Babilônia. Eles seriam então cativos por outra nação, caso o seu povo não se arrependesse. E então no capítulo 5, Deus traz sentenças a esse povo. Deus traz sentença ao seu povo pelo estilo de vida em que eles estavam vivendo. Se você vê o verso 20 e o verso 21, eles começam com uma palavrinha. Qual é a palavrinha? Ai. Geralmente, essa palavra, ela tem uma conotação. Se você olhar nas Escrituras, quando Deus diz ai, Ele quer dizer alguma coisa. Quem consegue perceber o que Deus quer dizer quando Ele disse ai? Ai de você. É o juízo de Deus. Então, sempre que Deus pronuncia sobre um povo, sobre alguém, os seus ais, é porque vem mão pesada. Então, na verdade, os ais de Deus nas Escrituras é visto como julgamento. Deus diz, ai de você, ai daquilo, ai daquela situação. Sempre que Deus diz isso, Ele usa os ais, é porque Ele está prenunciando julgamento, sentença. Então, neste momento, Isaías foi usado por Deus e prenunciou 6 maldições nesse capítulo 5. 6 castigos que Deus traria para o seu povo e por causa de algumas situações. E nesse momento, nesses versos 20 e 21, porque são 6 sentenças e cada uma delas tem sua característica, e como eu quero especificamente hoje tratar sobre esse assunto, então nós vamos tratar sobre essa maldição, sobre esse castigo em específico dos 6 que o profeta trouxe nesse capítulo 5. Então o verso 20 e o 21 são 2 ais, mas que o 20 e o 21 eles estão intrinsecamente ligados. Nós podemos dizer que é o mesmo grupo, o 20 e o 21. Ele diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. E aí você vai perceber a ligação de um para com o outro, certo? O que aconteceu para que eles fizessem isso? Fizesse essa inversão, tornasse o mal por bem, chamando a escuridão de luz, o doce de amargo. Por que eles fizeram isso? O verso 21 vai dizer isso. Porque eles se tornaram sábios aos seus próprios olhos. Eles se tornaram sábios aos seus próprios olhos, então eles se acharam sábios demais e começaram a redefinir o significado das coisas. Portanto, os homens que se acham sábios, se acham no direito de redefinir os padrões estabelecidos por Deus. E por isso no verso 21 diz, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Esses homens se achavam sábios por demais, ao ponto de se achar no direito de redefinir os padrões estabelecidos por Deus. Tipo, eles olharam para aquilo que Deus estabeleceu e disse, não tem nada a ver isso aí. Isso aí que Deus estabeleceu é retrógrado. Isso que Deus estabeleceu é ultrapassado. Isso aí que Deus estabeleceu não tem nada a ver. Nós vamos definir, na verdade, as coisas. Aquilo que é tido por doce, na verdade, é amargo. Aquilo que Deus disse que é escuridade, na verdade, é luz. E assim eles estavam vivendo, fazendo essa inversão. Porque se achavam sábios por demais e por isso se achavam no direito de redefinir os padrões estabelecidos por Deus. Meus irmãos, não confunda. Nós vivemos em um mundo onde o Deus que criou este mundo, Ele governa este mundo com os padrões que Ele mesmo estabeleceu. Quando alguém diz assim, isso é certo e errado, com base em que você diz que alguma coisa é certo e ou é errado?
Quando você diz que uma coisa é má e outra é boa, com base em que você diz que uma coisa é má e outra é boa? Quando você diz que uma coisa é justa e uma coisa é injusta, com base em que você diz isso? Então Deus criou o universo, estabeleceu o mundo que Ele criou com as suas próprias leis. Deus foi quem disse o que é luz, Deus foi quem disse o que é trevas, Deus foi quem disse o que é bom, Deus foi quem disse o que é mal. Porque Ele estabeleceu todas as coisas. Ele disse o que é doce e Ele disse o que é amargo, porque Ele separou as águas doces das amargas, e assim todas as coisas. Ele deu nome às coisas, porque Ele é o Criador e Ele estabeleceu todas as coisas. Mas o homem que se acha sábio por demais, ele acha que essas definições de Deus não fazem nenhum sentido, que essas definições de Deus são ultrapassadas, que na verdade o homem é mais sábio do que o Criador e, portanto, ele é grande demais para redefinir o universo que Deus criou. Mas a pergunta é, há uma motivação no coração desses que se acham sábios para fazerem isso? O que está por trás mesmo? Será que é porque eles não foram com a cara do conceito? Será que é porque eles não acharam legal a definição e por isso eles estão redefinindo? O que está por trás verdadeiramente desses que são sábios aos seus próprios olhos e que tentam redefinir as coisas que Deus já definiu? Por que eles fazem isso? Olhe para o meio que nós estamos vivendo. Por que que há toda essa luta que nós estamos vivendo? Por que que os homossexuais querem, porque querem enfiar goela abaixo que isso é certo? Por que que mês após mês nós travamos batalha no campo jurídico? Inclusive teve agora recentemente várias paralisações da educação aqui no Ceará, com a tentativa de implantar no sistema educacional ideologia de gênero. Qual é a finalidade de tudo isso? O que está por trás mesmo de tudo isso? O que está por trás de tudo isso? Eu acredito piamente que toda essa tentativa de fazer isso é para viverem sua promiscuidade com uma consciência um pouco mais tranquila. O objetivo principal deles é de fazerem isso. É de mudar as coisas para que aquilo que eles fazem de errado, que sabem que é errado, deixe de ser chamado de errado. Eles não conseguem conviver com a sua consciência. Eles não conseguem conviver com o conceito que diz que aquilo que eles estão fazendo é errado. Então vamos mudar esse conceito daquilo que diz o que nós estamos fazendo que é errado. E vamos dizer que o que nós estamos fazendo agora é certo. Não somente vamos dizer que é certo, mas vamos ensinar as pessoas a fazer a mesma coisa. No fim, é essa tentativa pecaminosa em seus corações. É por isso que eles fazem isso. Modificam as coisas. E Israel estava fazendo isso. E é por isso que as pessoas estão fazendo isso nos nossos dias. Para outros, o caminho mais fácil para a consciência destes é negar a existência de Deus. Se Deus não existe, logo, os seus padrões também não. Então, muitos ateus por aí, que na verdade negam a existência de Deus, o objetivo deles de querer negar a existência de Deus é simplesmente para isso. Se Deus não existe, logo também não existem os seus padrões. Então, em vez da gente ficar perdendo tempo tentando dizer que esse conceito que Deus trouxe errado, vamos logo dizer que ele nem existe. Porque se ele não existe, nada do que ele disse de padrão também existe. Então, nós vamos vivendo uma sociedade assim. Mas como Deus vê essas pessoas? Como Deus vê esses? Então, Isaías no capítulo 5, esses versos 20 e 21, já nos deixa um sinal de que Deus está irado com esses. Que Deus já anunciou, prenunciou sentença para esses que vivem dessa maneira.
redefinindo os conceitos de Deus. E eu gosto muito da expressão de Paulo em Romanos capítulo 1, falando sobre esses homens que se acham sábios. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que inculcando-se por sábios, na verdade eles se tornaram o quê? Loucos. Eles se tornaram loucos, na verdade, esses que se inculcando por sábios, tornaram-se loucos. E por que Paulo vai dizer que eles se tornaram loucos? Porque eles mudaram a glória de Deus. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles desprezaram o conhecimento de Deus. A verdade, irmãos, é que estes, conhecendo a sentença de Deus, os ais de que são passíveis de morte, não somente fazem, mas também, como disse Paulo, aprovam os que assim procedem. E é aqui onde está a minha reflexão. Como você vê tudo isso? Como você encara toda essa inversão de valores? Você apoia? Qual é a sua posição? Você tem sido amordaçado? Você tem medo de dizer que, na verdade, isso tudo está assim, tudo trocado? Porque o que Paulo vai dizer em Romanos 1 é isso, é que não somente fazem, mas aprovam os que assim procedem. E o meu receio é que nós, como povo de Deus, estejamos sendo influenciados por tudo isso e, de algum certo modo, estejamos aprovando os que assim procedem. Muitas vezes com medo, porque hoje em dia quem não aprova esse tipo de pensamento é chamado de intolerante, é chamado de muitas coisas na nossa sociedade. E muitas vezes o nosso receio, a nossa omissão nos torna cúmplices diante de tudo isso que está acontecendo. E a conclusão que Paulo faz em Romanos capítulo 1 é que a ira de Deus está sobre esses homens. Isso não é confortante? Para mim isso é confortante. Em saber que a ira de Deus está sobre essa sociedade e sobre esses homens, que inculcando-se por sábios, eles tentam redefinir os conceitos e os padrões que Deus estabeleceu, de família, de valores, de todas as coisas que nós temos vivido em nossos dias. Então o meu receio e a minha reflexão nessa noite é nos fazer pensar, nós que estamos envolvidos nessa sociedade, será que nós temos sido influenciados por tudo isso? Por todas essas definições? Será que pelo fato de estarmos vendo tudo trocado o tempo inteiro, nós também não estejamos confusos? Já não sabemos mais o que é certo e o que é errado? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2, que não devemos nos amoldar a este século. E a pergunta a ser feita é, será que não temos sido influenciados pela mentalidade deste século? Se não, vejamos, qual a mentalidade deste século? Uma das características principais deste século pós-moderno é o relativismo. Talvez você seja um relativista. Talvez você abraçou essa ideia e nem sabe. E eu vou dizer algo e talvez você se identifica. Se em alguma vez na sua vida você disse, cada qual tem a sua verdade, você é um relativista. Nós vivemos em uma sociedade que é assim. Tudo é relativo. Não existem verdades absolutas. Ninguém pode mais dizer, está errado. Porque aí as pessoas vão dizer, não, é errado para você, mas não é errado para mim. É certo para você, mas não pode ser certo para mim. Ou seja, não existe nenhuma verdade absoluta. Tudo é relativo, tudo agora depende do ponto de vista de cada pessoa. Isso é ser relativista. E nós vivemos assim. E se nós não cuidarmos, nós estamos abraçando essa ideia. E nós saímos reproduzindo. Então eu quero dizer algo aqui para você.
Esse negócio de que cada qual tem a sua verdade, entenda de uma vez por toda. Isso é doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônios. Não existe sua verdade, não existe minha verdade. Existe uma verdade que rege o universo. Cristo se apresentou como: eu sou o caminho, a verdade. Não existe outras verdades, só uma verdade. Tudo o resto é mentira. Só existe uma verdade. Só existe um padrão para certo e errado. Se existem vários padrões de verdades, na verdade não existe verdade nenhuma. Porque como nós iremos viver dessa maneira? Se você diz que matar não é errado, e eu digo que matar é errado, como nós vamos chegar a um bom senso? Como nós vamos chegar a um consenso nisso? Você sai matando por aí, porque você acredita que isso é certo. E como então nós vamos definir o que de fato é certo e errado, se não existe um padrão absoluto que governa todas as coisas? A verdade é que o próprio conceito relativista, ele é incoerente. Porque quando alguém diz assim, não existe nenhuma verdade absoluta, você tem certeza disso? Tenho. Isso é um conceito absoluto. Porque quando você afirma que uma coisa é uma coisa, isso é um conceito absoluto. Então nós precisamos cuidar disso. Porque nós temos sido influenciados por esse contexto que nós vivemos, de relativismo. E tentam nos impor isso. Então nós precisamos abrir a nossa mente e refletir à luz do que nós temos vivido nos nossos dias. Existe um padrão, uma verdade, e que nós precisamos buscar saber qual é esse padrão absoluto. E aqui eu lhes faço uma pergunta para nós continuarmos nossa reflexão. Será que Deus tem opinião formada e final sobre todas as questões da atualidade? Essa é uma pergunta. Será que Deus tem opinião formada e final sobre todas as questões da atualidade? Vejamos quais são as questões da atualidade. Será que Deus tem algum posicionamento sobre política? Ou não? Cada qual faz o que quer. Certamente Deus tem uma definição, um conceito, uma opinião formada sobre política. Certamente Deus tem um conceito definido sobre aborto. Certamente Deus tem um conceito definido sobre homossexualidade. Certamente Deus tem um conceito definido sobre família. Deus tem conceito sobre todas as questões da atualidade. Tudo que se está sendo discutido, Deus tem uma opinião formada e final sobre elas. A questão é, nós conhecemos a opinião de Deus? Você conhece a opinião de Deus? Nós praticamos e ensinamos aos outros essa opinião de Deus? Qual a única opinião que deve importar para nós, mais do que todas as outras? Aonde nós encontramos a opinião de Deus sobre todas as coisas? Aonde? É aqui que você vai encontrar a opinião de Deus sobre todas as coisas. Eu não tenho interesse em saber o que você pensa. Eu tenho interesse em saber o que Deus pensa. É o que importa, é o que Deus pensa sobre as coisas. O que importa é a opinião de Deus sobre todas as questões da nossa atualidade. E nós precisamos saber o que Deus pensa sobre todas as questões. Porque senão, meus irmãos, nós seremos enganados. Nós precisamos conhecer a opinião de Deus e está aqui. E eu queria pedir o ídolo para passar, e eu vou usar o slide do definição que o Gabriel trouxe na nossa aula.
do Elps sobre o conceito e definição de ética. E a definição de ética no conceito geral é isso. Ética é um conjunto de normas ou regras de conduta pelas quais uma pessoa julga aquilo que é certo ou errado, justo ou injusto, benéfico ou maléfico. Nesse sentido, todos os seres humanos aderem a algum padrão ético. A verdade é que todo mundo, ainda que seja certo ou errado, ele tem um código de ética para a sua própria vida. Ele, quando diz que uma coisa é certa e errada, ele diz com base em alguma coisa. Só Deus sabe qual é a base dele. Se ele for budista, é pelos ensinos do budista. Se ele for materialista, é pelos conceitos materialistas. Enfim, todo indivíduo tem um código de ética que ele usa para regulamentar a sua vida. Passa aí. E nós, como povo de Deus, de onde é que nós extraímos o nosso conjunto de normas, aquilo que vem como fundamento para as questões da nossa vida? Ética cristã é o conjunto de normas que tem suas raízes na Bíblia ou ainda na pessoa de Deus. Segundo essa visão, a palavra de Deus é o padrão que determina aquilo que é certo ou errado para todas as pessoas em todo o mundo. Então, quando o cristão diz que uma coisa é certa ou errada, ele diz com base em quê? Aqui. Não é a minha opinião. O cristão, quando diz que uma coisa é certa e errada, ele não está tratando de sua opinião. Por isso que o cristão não pode dizer assim, na minha opinião, isso não é certo. Não, o cristão não diz isso. Ele diz, a palavra de Deus diz isso. Porque o seu conceito, o seu conjunto que ele usa para regulamentar a sua vida é a palavra de Deus. Então, o cristão, ele tem a palavra de Deus como padrão que determina aquilo que é certo e errado para todas as pessoas em todo o mundo. Porque essa verdade é a verdade do Deus que criou o universo. Ele criou o universo e deixou para nós o seu código de conduta e ética para o indivíduo. Quando Jesus Cristo vier ao mundo, quando Deus vier para julgar o mundo, ele vai julgar com base em qual padrão? Aqui. Deus vai julgar o homem com base aqui, na sua palavra. É com base nisso aqui que Deus julga o mundo. Então, para nós, o povo de Deus, nós temos a palavra de Deus como regra de conduta e prática para a nossa vida. É ela quem nos diz em quem eu devo votar. É ela quem me diz, é ela quem me ajuda a analisar o candidato, ver qual é o seu partido, ver o que esse partido ensina, qual é a sua ideologia, e eu trago para a Bíblia e diz, está tudo errado. É por meio disso aqui que eu faço todos os pré-julgamentos para a minha vida, em todos os aspectos da minha vida. É por meio dela. E é por não conhecer ela, que muitas vezes nós temos abraçado conceitos que não são daqui. Nós temos abraçado para a nossa vida conceitos de ética e moralidade que são, inclusive, contra as Escrituras. Portanto, meus irmãos, nós precisamos, com urgência, nos voltarmos para a palavra de Deus. Você entende agora porque, domingo após domingo, nós falamos a importância de estudar a palavra de Deus? Você consegue entender por que a gente aqui, domingo após domingo, ensina, fala para os irmãos a importância de nós estudarmos e conhecermos a palavra de Deus? É justamente por isso.
porque ela é o manual para a nossa vida. Ela é o código de conduta para a nossa vida. É ela quem nos orienta a definir as coisas, o que é certo, o que é errado. É ela quem nos diz o que é bem, o que é mal. É ela que nos instrui acerca de todas as coisas. Portanto, nós não podemos nos distanciar dessa palavra. E ainda digo mais, nós não podemos encarcerar as verdades de Deus apenas a nossa esfera particular. Você já ouviu alguém dizendo assim, não, esse negócio aí de fé que você crê, isso aí é só da sua vida mesmo, isso aí é questão pessoal. Não tem nada a ver aqui no ambiente de trabalho, não tem nada a ver com as questões da sociedade, não tem nada a ver com as questões do mundo. Você já ouviu alguém dizendo isso? E foi por pensar assim que eles tiraram a Bíblia das escolas, foi por isso assim que eles tiraram a Bíblia de todos os lugares. Justamente por causa disso. Nós não podemos encarcerar essas verdades apenas à nossa esfera particular. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Deus. E ela não pode ser encarcerada por nós. É preciso nós dialogarmos com a sociedade, usando esta palavra. Pastor, mas vai haver confronto. Vai haver? Ora, se não vai haver sim confronto. Porque o mundo não tolera verdades absolutas. E a Bíblia só prega verdades absolutas. Quer ver uma verdade dessa palavra que ninguém tolera? A Bíblia diz, se você não crê em Jesus, você vai para onde? Quem é que engole essa? Na sociedade que nós vivemos. Ele vai dizer, se você disser um negócio desse, ele vai dizer que você é o quê? Ele não tolera. Se você chegar para o homossexual e dizer, olha, a sua prática é errada, porque a Bíblia diz, ele vai dizer o que para você? Se você chegar para essa sociedade e dizer, olha, aborto é assassinato, porque a Bíblia diz, eles vão dizer o quê? Então perceba, vai haver confronto, porque o mundo não tolera verdades. Mas nós somos chamados para isso. Nós somos chamados por Deus para testemunharmos das verdades de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, em nome de Cristo, se apegue à palavra de Deus. Conheça as Escrituras. Porque se você não conhecer as Escrituras, corre o grande risco de você abraçar éticas de moralidade que são contrárias à verdade de Deus. São contrárias à verdade de Deus. Deus tem opinião formada sobre todos os assuntos da atualidade. Então, se você está confuso, rapaz, estão falando sobre isso aqui, antes de você ir no YouTube e saber o que o Nando Mouro pensa, e saber o que qualquer outro YouTube pensa, vá na Bíblia e descubra o que Deus pensa. Porque é o mais importante. Pouco importa o que o Nando Mouro ou qualquer camarada diga, o mais importante é o que Deus diz. Porque hoje há especialistas sobre todos os assuntos. E se você não for para as Escrituras, você vai abraçar esses conceitos e vai sair reproduzindo em sua vida. Então, se você está confuso sobre algum assunto que está em debate, que está em discussão, não sabe, não tem opinião formada, ou se pergunta sobre se o que você pensa sobre aquilo está correto, volte-se para as Escrituras. Procure saber o que Deus pensa nas Escrituras. Faça isso em nome de Deus. Não abrace isso, porque senão corre o risco de nós fazermos aquilo que Paulo falou, estarmos aprovando esse tipo de inversão de valores no nosso meio. Corre o grande risco de nós estarmos sendo influenciados por isso, por essa inversão de valores no nosso meio. Busque a palavra de Deus. Aproveite a sua igreja. Todo domingo pela manhã nós estamos aqui, irmãos, estudando a palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical.
falamos tanto aqui na igreja, dando aos irmãos a oportunidade de a gente estudar junto a palavra de Deus. Quem frequenta a escola bíblica dominical sabe que nós estudamos e trazemos os estudos da Bíblia para os assuntos da atualidade. Nós não ficamos perdidos há 2000 anos atrás, não. Nós estudamos as Escrituras na escola bíblica e sempre trazemos aplicações às questões da atualidade. O que se está sendo debatido, o que está sendo discutido, mostrando que a Bíblia é atual por demais e que ela é suficiente para nos orientar sobre todas as questões da nossa vida. E eu quero conduzir os irmãos para o fim dessa reflexão. Nós falamos um pouquinho sobre isso nessa manhã. Se a situação está do jeito que está, e indo do jeito que está indo, você já se pensou como é que vai ser o futuro dos teus filhos? Você se preocupa com eles agora, em meio a tudo isso, a toda essa inversão de valores? Você acha que lendo a Bíblia com seu filho 5 minutos por dia é suficiente para ele aguentar tudo que ele vê a semana inteira? Na escola, na internet, com os amigos mundanos. Você acha que é suficiente? O maior legado, irmãos, que nós podemos deixar para a próxima geração, os nossos filhos, é educá-los na palavra de Deus. Não existe melhor meio de prepará-los para enfrentar este mundo trocado, este mundo pirado, se não for nós dedicarmos tempo, irmãos, para ensinar os nossos filhos os valores da palavra de Deus. Porque caso contrário, os nossos filhos irão abraçar os valores do mundo. E estarão vivendo assim, chamando o certo de errado e o errado de certo, questionando Deus. Essa é a realidade dos nossos dias. E nós precisamos nos voltar para a palavra e gastar tempo com os nossos filhos, preparando os nossos filhos para viver neste mundo vil, neste mundo que tem trocado os valores, que tem invertido os valores. E eles têm se aproveitado dessa geração pequena, que ainda não tem opinião formada, que ainda estão em processo de formação de ideias e de conceitos, e estão chegando primeiro do que nós, e estão colocando nas mentes das crianças conceitos contrários à palavra de Deus. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para a próxima geração, para os nossos filhos, é educá-los na palavra de Deus, é ensiná-los, irmãos, esses padrões de Deus para a sua vida, para que eles construam a sua vida com esse fundamento, aprendendo com Deus o que é certo, o que é errado. Olha o mundo à nossa volta. É por viverem assim que estão se destruindo a si mesmos a cada dia. Não conseguem construir famílias saudáveis. Não conseguem viver em harmonia. Vivemos em uma sociedade que se perde cada vez mais, porque se apartaram disso. Mas o mais importante é o que Isaías disse. Se os nossos filhos abraçarem esses conceitos, o ai de Deus será para eles também. O ai de Deus será para eles também. Porque o texto diz, ai daqueles que invertem os valores. Ai daqueles que chamam aquilo que Deus disse de uma coisa de outra. Ai daqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos e têm desprezado o conhecimento de Deus. Eu quero encerrar essa reflexão hoje levando você à oração, irmãos. Eu tenho me preocupado muito com isso. Ore a Deus
Ore por sua vida. Ore por sua família, por seus filhos. E em oração se comprometa diante de Deus a buscar conhecer as Escrituras.